Olá para você que nos acompanha, e hoje a entrevista aqui no estúdio do Portal DC+, vai falar sobre as novas mutações do coronavírus e os riscos, dessas novas variantes encontradas. Para falar desse assunto, nós convidamos a doutora em Ciências Farmacêuticas e professora dos cursos de Medicina e Farmácia da UEPG, professora Elisângela Geiber Montes. Olá, bom dia, professora. Bom dia. É um prazer aí recebê-la novamente aqui conosco, Prazer é meu. Obrigada. E para a gente começar a nossa entrevista, a gente vai começar falando aí dessas novas variantes que estão surgindo, tanto no Brasil como no mundo todo. A gente sabe que o vírus já sofreu mais de 1000 mutações desde o início da pandemia. E quais seriam essas e quais são as mais preocupantes? Então, na verdade, assim, as mutações em si, a gente hoje tem computado isso nos bancos de dados, mutação em si, mais de 480 mil mutações. E isso leva a mais de 1000 variantes já, cadastradas. Hoje, o que mais preocupa são 3 principais, que são aquela variante que surgiu no Reino Unido e que fez com que boa parte da Europa acabasse parando, que ela parece ser uma variante que levou a maior transmissibilidade da doença, ou seja, mais pessoas ficaram doentes de uma forma mais rápida. Outra variante surgiu na África do Sul e essa trouxe uma preocupação grande por sofrer uma mutação importante que parece que bagunça um pouquinho a nossa resposta imune. E a variante que surgiu aqui no Brasil, em Manaus, que foi detectada lá inicialmente e que também parece estar envolvida com uma maior transmissibilidade da doença. E ainda não tão falado, a gente tem uma outra variante, que foi detectada no Rio de Janeiro e que vem se espalhando também, pelo Brasil e já por outros países. Elas começaram a surgir, essas mais preocupantes, aí a partir do final do ano passado? Do final do ano passado, em dezembro, aí a gente teve algumas surgindo em janeiro e agora em fevereiro a gente já tem essas 4 aí preocupando mais a comunidade científica. Professora, essas novas mutações, o que a gente gostaria mesmo de saber, elas tornam o vírus mais contagioso, elas apresentam novos tipos de sintomas, e também casos graves aí de reinfecções? Assim, as mutações, só para o pessoal entender um pouquinho melhor, elas na verdade elas são falhas do vírus. O vírus, não que ele inicialmente faça isso com o propósito de infectar e deixar o indivíduo mais doente. O vírus ele precisa da célula do indivíduo lá para ele se dividir e formar novos vírus. Quando ele faz isso, esse tipo de vírus especificamente, que tem materialzinho genético lá que a gente chama de RNA, ele erra muito. E com essas falhas, no momento em que ele está se dividindo nesses erros, é que surgem as mutações. Só que a grande maioria delas ou não tem influência nenhuma sobre transmissão, doença, ou elas até são prejudiciais para o vírus. O que acontece é que entre uma e outra surge alguma que traz benefício. Do coronavírus em si, do SARS-CoV-2, o que se sabe hoje é que as mutações mais importantes elas acontecem justamente no localzinho onde o vírus se liga à célula do indivíduo e onde os nossos anticorpos reconhecem o vírus. E a preocupação que ele passe a não ser reconhecido é justamente porque ela muda o vírus de cara. Então o sistema imunológico do indivíduo vai lá, ele já teve a doença e de repente não reconhece mais aquele vírus. E esse vírus passa a infectar 2, 3 vezes o indivíduo porque ele foi mutado. Ou também existe a possibilidade de, com isso, ele se ligar em mais receptores, ficar mais tempo ligado às nossas células e, com isso, ter a capacidade de se disseminar mais no ambiente. Agora, em relação à patogenicidade, a comunidade científica não tem nada comprovado ainda que diga que ele tornou o vírus mais patogênico. Mas transmissível, possivelmente, sim. Escapando do nosso sistema imunológico, sim. Agora, em relação a causar uma doença diferente ou mais forte, isso não está bem estabelecido ainda. E a questão de novos sintomas aí também ainda não tem nada esclarecido sobre isso? Não, os sintomas, o que foi visto, mas isso sem base ainda de um artigo científico ou algo fundamentado, foi relato médico, por exemplo, que lá em Manaus, talvez uma ausência de sintomas iniciais, que era comum lá no início, e que essa variante lá de Manaus, que a gente chama de P1, parece que faz com que os sintomas não apareçam no início. Quando o indivíduo procura um serviço de saúde, às vezes ele já está com um comprometimento de 60%, 70% dos pulmões.
né? Mas isso são relatos médicos e não tem ainda uma fundamentação científica se isso realmente está acontecendo, se tem a ver com o fato do indivíduo já ter uma segunda infecção ou algo assim. Nós temos confirmações até, professora, se essas mutações elas atingem de forma mais grave crianças e jovens? Também assim, são dados epidemiológicos. O que se tem visto é que parece que lá em Manaus, um público mais jovem, que a grande maioria dos casos hoje é de pessoas com menos de 60 anos. Mas o que tem se levantado, se isso está atribuído realmente à mutação. Porque o que aconteceu lá em Manaus foi uma grande exposição da população após o que eles acharam que fosse a imunidade de rebanho. Então eles tinham 70% da população da cidade que tinha tido a doença e eles passaram a andar sem máscara, aglomerando, e quem mais se expõe é a população mais jovem. Parece que realmente infectou mais, mas o porquê está relacionado à variante ou está relacionado à situação em que a cidade, o estado lá vem vivendo. E muito se fala, pelo que a gente percebe aí, né, os termos variante, cepa, linhagem. Quais seriam as diferenças entre elas, né, para que as pessoas também possam entender, né, quais são as particularidades de cada um? Bom, assim falando de uma maneira bem tranquila para entendimento. A cepa é quando eu tenho uma característica, né, de um determinado vírus e digo que ele é o SARS-CoV-2 que surgiu lá com aquela característica, com aquela determinada proteína, daquele jeitinho inicial. Isso é uma cepa, né, eu chamo isso de cepa. Se ele muda um pouquinho, eu já digo que não é mais a mesma cepa. Quando eu falo em variante, é quando ele sofreu uma mutação e essa mutação não aconteceu simplesmente em um indivíduo, outro indivíduo e sumiu. Quando isso faz o que a gente chama de fixar na população. O que é isso? Se estabeleceu, eu agora já tenho pessoas com aquela mutação causando doença e ainda mais transmitindo para os outros. A partir disso, né, eu tenho então uma variante, por exemplo, a P1, né, uma nova variante, e dessas variantes eu posso ter várias linhagens, então com pequenas modificações que dão a ela quase a mesma característica, mas que podem ter P11, P12 e assim por diante, assim como a gente tem lá B117, B128, que são, né, variantes de são linhagens de uma mesma variante. Agora a gente trazendo aqui para o Brasil, né? A nova cepa foi denominada aí de P1, como bem a senhora colocou no início da entrevista, e ela seria então uma variante da P2? Não. A gente tem, na verdade, uma linhagem, né, que é da variante B, que é a B128. A partir dela, mas de formas independentes, a gente sabe que surgiram a P1 de um lado, né, e a P2 de outro. A P2 foi detectada inicialmente no Rio de Janeiro e a P1 lá em Manaus. Elas não são descendentes uma da outra, então não é a P1-2, tá? P2 é uma variante, P1 é outra variante, e elas surgiram de um ancestral comum, né, de uma mãe, de um vírus mãe, digamos assim, que seria o B128. E agora para a gente entender bem, por que a P1 ela é considerada tão preocupante? Porque a P1 ela apresenta uma mutação importante, né? É cheio de letrinhas, na verdade a gente vê muito isso confunde a população. Ela está relacionada a uma mutação no local importante, chamado proteína S ou spike. O que seria isso? Vamos imaginar que a gente tem um vírus todo cheio de coroas, né, na superfície. E é esse local que se liga às células do indivíduo. Quando isso muda, isso dificulta muito que o nosso sistema imunológico reconheça esse vírus. Então, todos os vírus, como o da África do Sul e como o P1, que tem essa mutação, eles são preocupantes porque pode ser que o sistema imunológico do indivíduo não responda da forma adequada, pode ser que quem já teve infecção pela primeira variante desenvolva, num tempo ainda mais rápido, uma nova infecção, a preocupação em cima das vacinas. Então, todas essas variantes, como a P1, a P2, que também já apresentou, a da África do Sul, a do Reino Unido não tinha inicialmente essa mutação e agora ela apresenta também, né? A gente já tem essa mutação presente na variante do Reino Unido. E quais dessas variantes a gente já foram encontradas no Paraná? Já há alguma confirmação? Assim, no Paraná a gente não tem até os últimos dados da CESA, que são acho que da semana passada, que foram enviadas algumas amostras para a Fiocruz, né, que faz essa genotipagem. E a gente tem aqui as variantes que já circulavam desde o início, como a B128, que eu citei lá, e a gente tem a P2. A P2 já está circulando aqui. Não tem relatos, isso não significa que a gente não tenha.
O que não teve é dentro dessas amostras que já foram enviadas. Ela pode estar aí circulando, mas a gente não tem ainda isso detectado oficialmente. A gente tem a P2. E assim, como que surgiu essa variante no Amazonas? Tem alguma justificativa para isso? Assim, o que ainda é muito hipotético. Tudo isso em torno do SARS-CoV-2, do coronavírus, é muito hipotético. Então, levantam-se hipóteses, né, que são hipóteses que a gente fala de sobrevivência. O que acontece? Você tem uma população grande com o vírus circulando, ele com oportunidade de se estabelecer por mais tempo, ele precisa de tempo para mudar. Precisa de pessoas que fiquem com o vírus durante mais tempo, isso é uma hipótese, pessoas que têm problemas de imunidade, imunossuprimidos, que a gente chama, imunidade baixa, e que o vírus pode permanecer mais tempo. E esse vírus acaba, nesse acerto e erro, ele acaba acertando em um momento. É a seleção natural. Se eu tenho um vírus que consegue infectar mais, ficar ali porque o sistema imunológico não reage, qual que é a ação natural do vírus? Quem está melhor estabelecido fica, quem está mal estabelecido sai. Então ele acaba dominando e substituindo as variantes anteriores porque ele se deu bem, ele se deu melhor naquela situação do que a variante que eu tinha anteriormente. Então, por que surgiu lá? Porque a gente teve aquele boom de casos, né? Muitos casos que inicialmente não eram por essa P1, mas a gente teve vírus circulando de forma muito abundante. E questão de óbitos, professora, essas novas variantes seriam responsáveis pelo maior número de óbitos ou ainda também não há confirmação? Também não há confirmação. O que também está se levantando entre a comunidade científica é se esses óbitos, falando mais aqui dessa questão da P1, né, que preocupou bastante no caso de Manaus, pela situação em si. Talvez tenha acontecido o fato de que veio um grande número de pessoas. Se eu tenho um grande número de pessoas, isso é a preocupação desde o início da pandemia, a saturação do sistema de saúde. Como a gente viu, né, divulgado amplamente, faltou oxigênio, não tinham leitos de TI, não tinham respirador e muitas pessoas que poderiam ter sobrevivido não sobreviveram porque não tiveram oportunidade de tratamento. Então, não pode se culpar ou, né, atribuir à variante a maior letalidade. E assim, a gente tem aí todas essas novas que surgiram, há riscos aí de aparecer, do surgimento de muitas variantes aí na sequência, aí em pouco tempo, digamos assim? Existem. Se a gente for pensar, né, em fevereiro do ano passado, 12 meses atrás, a gente pensava em um ano na frente com talvez uma variante importante. Hoje a gente já tem 4, né? Tem outras, claro, mas 4 já que se preocupam. E se a gente não contiver o vírus, vão surgir. Por que vai acontecer? Porque o vírus está ganhando da gente. A gente tem em mão várias ferramentas que seriam formas de que prevenir essa circulação do vírus e isso não está sendo mais feito adequadamente. O vírus está ganhando a batalha, mas nós ainda temos as armas. Então, quais que seriam essas armas? Impedir que o vírus circule, diminuir. Então, a gente tem hoje o que a gente não tinha um ano atrás, nós temos vacina. Né? Nós temos a vacina, está chegando lentamente, mas está chegando, está conseguindo vacinar a população. Nós temos o uso da máscara, que hoje, né, já vem sendo amplamente divulgado. Nós temos o distanciamento social, que a gente sabe que é importante, evitar aglomeração, lavagem de mãos. Então, hoje a gente tem um conhecimento que nós não tínhamos um ano atrás. A nossa chance de ganhar essa batalha hoje é muito maior. E as chances que essas novas variantes cheguem até a Ponta Grossa aí num ritmo bem acelerado? Isso pode acontecer como aconteceu com as outras variantes. Porque se eu pensar que eu tenho uma grande circulação de pessoas hoje, facilitada pelos meios de transporte, eu posso ter um indivíduo que veio tanto de forma sintomática, buscando tratamento, quanto aquele indivíduo que não sabe que tem a variante. Porque apesar de ser uma nova variante, ela continua podendo se apresentar de forma assintomática no indivíduo. E o que vai acontecer? Ele vai circular. E aí, se esse indivíduo não toma as medidas necessárias para evitar a transmissão, ele vai transmitir para mais um, aquele um para mais dois, e se confirmar que realmente há uma maior transmissibilidade nessas variantes, pode ser que o processo de disseminação aconteça muito mais forte, muito mais rápido do que aconteceu anteriormente nas outras. Professora, já há relatos ou confirmações de casos de reinfecções aqui no município? Sim. Nós temos já reinfecções com período curto, período de 3 meses, né? Não ainda preciso se foi nova variante, está indo em análise, mas a gente já tem confirmação com um teste de PCR positivo nas duas situações. E seria um paciente do sexo masculino, ou seria feminino, e a faixa etária? Tem mais de um relato, alguns ainda esperando confirmação, mas normalmente que se tem falado de pessoas adultas, né? De pessoas adultas de média idade aí.
E apresentou sintomas graves da doença? Assim, tem casos e casos, né? Mas os casos que a gente tem informação até então, porque tem toda uma questão ética, então, que não pode ser repassado assim à comunidade, que pra gente não é repassado também esse tipo de informação, mas o que se tem que foram pacientes que foram acompanhados de forma domiciliar, né? Esses que estão sendo avaliados, enfim, mas a gente não tem acesso quem é um indivíduo, nome, enfim, porque tem toda uma questão da ética médica, ética em saúde. E pelo que se sabe, são muitos casos aí de reinfecção? Confirmação ainda não, são poucos, porque precisa do PCR, né, para confirmação. E nenhum é alguma variante nova aí que surgiu? Até então não tem relato de variante nova. Professora, a gente vai entrar agora com o tema das vacinas, que também é um tema bastante importante da gente trazer aqui para a nossa entrevista, né? Para relembrar, né, e só contextualizar, quais são as vacinas que já foram desenvolvidas e quais nós temos disponíveis no Paraná. Então, nós temos agora, diferente do que a gente tinha lá no início, um número absurdo. A gente tem em torno de 200 vacinas aí indo, né, para fase 3 e em fase avançada, e já vacinas em uso. Nós temos aí, por exemplo, a vacina Coronavac, nós temos a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca, aquela de Oxford, temos a aprovada da Pfizer, da Moderna, Novavax, Janssen, enfim, né? Temos uma outra vacina Sinopharm, lá da China, que são vacinas, temos a Sputnik, que é a russa, que está sendo utilizada já em alguns locais. Aqui no Brasil, aprovada para uso pela Anvisa, nós temos duas, que seriam a vacina da Sinovac, né, que é a Coronavac, chamada vacina chinesa, e temos a da AstraZeneca, juntamente com a Universidade de Oxford. Sim, essas são que foram já disponibilizadas, né, inclusive as primeiras doses já estão sendo aplicadas, né. Essas vacinas desenvolvidas, principalmente a Coronavac e a AstraZeneca que temos disponíveis aqui, são eficazes contra essas novas variantes? Assim, a Coronavac está fazendo os testes contra as cepas do Reino Unido e contra a cepa da África do Sul. Já está sendo avaliado lá pelo laboratório chinês, e aqui no Brasil o Instituto Butantan também já está em análise em relação à nossa variante aqui, que seria a P1. Não temos resultados ainda disso, está sendo analisado. A AstraZeneca, ela foi avaliada frente à cepa do Reino Unido, e quanto à cepa do Reino Unido, a eficácia se mantinha. O que aconteceu foi uma diminuição dessa eficácia, mas isso ainda também, assim, está tendo muita discussão em torno disso, em relação à cepa da África do Sul, né? Eles pararam com a vacina lá e vão tentar substituir pela da Pfizer, porque eles tinham 1 milhão de doses da AstraZeneca, agora eles têm 20 milhões de doses da Pfizer. Então, eles têm, né, como substituir uma pela outra. Não significa que não funcionou. O que significa? Que diminuiu muito a eficácia e chegou no mínimo. Eles tiveram como avaliar, eles pegaram lá quem já teve a doença pela variante deles, tiraram um pouquinho do sangue do indivíduo, né, coletaram o sangue do indivíduo e colocaram frente a essa nova variante lá nos tubos do laboratório. Lá eles verificaram que diminuía muito o poder de neutralização do vírus, mas eles não avaliaram o que a gente avalia normalmente na eficácia, que é aquela questão, será que vão ter óbitos em função de usar essa vacina e ela não vai ter atividade, e os casos graves, isso ainda não foi avaliado. Então, por cautela, eles deixaram de vacinar com ela, mas eles só sabem que ela tem uma baixa eficácia para o indivíduo adquirir a doença, mas não conseguem distinguir essa questão de leva a óbito mesmo sendo vacinado, tem doença grave ou não. E não foi uma atitude até precipitada a suspensão do uso dessa vacina na África? A situação deles, vamos comparar aqui com a do Brasil, é muito diferente, porque eles, na verdade, foi uma atitude assim rápida e eles têm um estudo sendo feito, né? Então eles têm como daqui a pouco voltar a vacinar se realmente for uma eficácia global, só diminuída, mas eles tinham 20 milhões de doses de uma outra vacina já aprovada para usar lá. Então, eles não deixaram de vacinar a população, essa população não vai ficar sem vacina até que isso aconteça, né? Então, eles vão ser vacinados. É diferente da nossa situação, por exemplo, simplesmente parar. Não se faz isso numa situação onde você não tem outra vacina, porque mesmo que essa vacina não tenha a mesma eficácia, ela tem alguma eficácia, de alguma forma ela se liga, porque ela ainda atingiu uma eficácia mínima, ela se liga lá, né, a estruturazinha do vírus e consegue bloquear uma parte desses vírus. Com isso, a chance de levar uma infecção moderada, a leve, é muito maior do que você simplesmente não vacinar.
Professora, e num futuro aí muito próximo, há a possibilidade de desenvolvimento de novas vacinas justamente para combater essas novas variantes? Sim, isso está sendo feito, inclusive, principalmente para essas vacinas como da Pfizer e da Moderna que trabalham com RNA mensageiro. É muito mais rápido nesse processo que eles trabalham poder mudar a vacina. Então, eles já estão trabalhando com a possibilidade, apesar dessas vacinas terem sido testadas, teve uma diminuição da sua eficácia frente a essas variantes, mas ainda assim eles já estão se preocupando em desenvolver novas vacinas, pensando no outono já da Europa, vacinar com uma vacina que já seja adaptada para essas novas variantes. E tem uma previsão de que essas novas vacinas, além da que nós já temos disponíveis, cheguem ao Brasil? Então, nós temos algo bem promissor, nós temos aí a vacina da Janssen, que está sendo avaliada para ser introduzida aqui, a Sputnik, que também está sendo avaliada pela Anvisa, nós temos a Novavax, que também parece que tem um número bem grande de doses, então nós vamos ter uma variedade, não vai ser assim uma, duas vacinas, porque o nosso país tem um aspecto muito diferente em relação a alguns países, por exemplo, Israel, que fez uma vacinação em massa com uma única vacina, um país pequenininho. O Brasil vai ter que se adaptar a diferentes vacinas. Agora, a gente não pode ainda dizer que temos, por exemplo, 5.000 pessoas em Ponta Grossa que estão imunizadas, até porque elas receberam a primeira dose. Qual seria a eficácia dessa vacina somente com a primeira dose? Com a primeira dose, você não tem garantia nenhuma de imunidade, porque os estudos se basearam em 2 doses com 14 dias após a segunda dose. No caso da Coronavac e no caso da vacina de Oxford, você tem uma maleabilidade de até 12 semanas para a segunda dose e os estudos foram feitos a partir da segunda. Pode ser que com uma vacina de primeira dose você já tenha o que a gente chama de imunidade celular, mas os estudos garantem imunidade ou garantem essa eficácia da forma como a análise foi feita. Então, o indivíduo que tomou a vacina não pode simplesmente abrir mão de tudo que ele está usando até agora porque ele tomou a vacina e agora ele já vai tomar a segunda e deixa de usar máscara, não faz mais os protocolos de segurança. Ele ainda não está imune. Então, mesmo que tenha tomado a segunda dose, o risco ainda de transmissão e contágio ainda é grande? Assim, com a segunda dose, dele desenvolver a doença é muito menor. Ele em si pode estar imune, né? 14 dias após a segunda dose, ele já provavelmente vai estar imunizado, vai estar protegido, principalmente das formas graves, que é aquilo que falou lá o trabalho feito a partir da análise da vacina da Coronavac. Então, ele reduziu muito o desenvolvimento das formas leves, não levou ao desenvolvimento de forma grave e nenhum paciente morreu. Disso ele está protegido. O que não se sabe até o momento é se esse indivíduo, mesmo desenvolvendo a doença, se ele entrar em contato com o vírus, esse vírus vai ficar lá, na mucosa do nariz, da boca, e de repente ele não está com a doença, mas ele está transmitindo, ele está sendo um veículo de transmissão. Ele não desenvolve, mas transmite a alguém. Então, ele está no grupo prioritário, já tomou vacina, mas ele é o responsável pela disseminação do vírus na população. Então, por isso, os cuidados têm que continuar. E nesse período que ele está aguardando o intervalo para tomar a segunda dose, o risco dele ser infectado também é grande? Ainda existe, né? É provável que já seja menor, porque ele deve ter uma resposta celular presente, mas isso também não é um dado validado por estudos. O que é validado é após a segunda dose. Com a primeira é muita questão de especulação, pode ser que, mas nada afirmativo. Professora, a senhora bem colocou aqui, né, que a gente já tem a vacina disponível, tá chegando aos pouquinhos, agora a gente vai começar, né, a imunizar os idosos com mais de 90 anos, mas quanto % da população precisa ser vacinada para que a gente consiga ter um efeito prático na redução de casos? O ideal é 70% da população. Com isso, eu diminuo a circulação do vírus. Por isso é importante a adesão e a gente sabe da dificuldade, as pessoas têm medo, né? Tem muita notícia falsa, muita informação ruim sendo passada e a pessoa tem um certo receio, ela acha que ela não é grupo de risco, de repente prefere não tomar, acreditando que isso traga um risco só para ela. E não é. Quando o indivíduo opta por não tomar vacina, ele coloca toda a população em risco. Se várias pessoas pensarem dessa forma, a gente não atinge os 70%, o vírus vai continuar circulando e continuaremos todos escravos da mesma situação que nós vemos hoje. O indivíduo lá que gosta de assistir futebol e gostaria de ir no estádio, ele vai continuar sem poder. Então, é importante que, por ele, pelos outros e para que a situação volte à normalidade, que ele tome a vacina. Com relação agora às crianças, né? A gente não tem aí
informações de que a vacina, tanto Coronavac quanto a AstraZeneca, estão sendo testadas em criança. Por quê? Elas começaram, na verdade, começaram os testes. Elas ainda não têm resultado, mas eles passaram a testar em todas essas, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, em menores de 16 anos até os 12 anos, que seria a faixa da adolescência. Eles estão testando porque, inicialmente, todo medicamento ou vacina que você testa na população considerada população mais segura, que é a população jovem, também na maioria delas testa primeiro nos jovens para depois testar nos idosos, porque você não conhece efeito colateral daquilo. A partir do momento que você avalia que é seguro no adulto jovem, aí sim, a criança que pode ter uma resposta um pouco diferente já vai ser testada e tem toda a questão de dosagem, que pode ser que precise ser menor, diferente, enfim. Então, há uma expectativa de que logo a gente tenha os resultados desses estudos e que surja aí a oportunidade de vacinar nossos adolescentes, nossas crianças. E como estão funcionando esses testes, né? Muitos pais devem ficar com medo de levar os filhos, né, para fazer a testagem da vacina. Como que funciona? Aqui no Brasil a gente não tem ainda assim relatos, né, de adolescentes e de crianças. A gente tem os poucos dados, porque eles normalmente ficam com esses dados restritos à indústria farmacêutica até que se tem alguma coisa, eles não vão lançando aos pouquinhos os dados ali até que tem um dado preliminar de fato. É que a princípio não teve nada de grave ou de efeito colateral nesses jovens e nessas crianças. É muito precoce ainda, começou a ser feito agora, né? Tem fase 1, fase 2, fase 3, eles já passaram pelaquela fase 1 que seria em animais, enfim, lá do começo, aí depois número pequeno, vai para centenas e para milhares. Ainda está precoce isso, mas não tem dados ainda ou relatos de nenhum sintoma grave ou morte, enfim. Professora, a senhora bem colocou aqui, né, a questão das crianças. Porém, agora a gente está aí quase no início das aulas e sabemos que está sendo, né, já de forma híbrida em algumas escolas, e na rede municipal e estadual também será dessa forma. Já que as vacinas ainda não chegaram até as crianças, esse retorno presencial, ele pode ser arriscado? Olha, não é possível te dizer que não é arriscado. Tem um risco. Isso vai depender de vários fatores. Quem é essa criança que está indo para a escola? É uma criança muito pequena? Ela tem condições de ter esses cuidados? É uma criança até 10 anos que vai manter a máscara, vai lembrar de lavar as mãos, vai cuidar para não tocar no amigo? Talvez o risco nas crianças menores, eu acredito que seja maior por essa questão, não pelo ambiente em si. De repente a escola está toda preparada, mas não depende só da escola ou da professora. É questão de um minuto ali, a criança, né, tem o hábito de levar objetos à boca, enfim. Para as crianças maiores, eu acredito que se os pais avaliarem a questão de como que está a estrutura da escola, ir atrás, investigar, se preocupar, o que a escola preparou para receber teu filho? Vai ter o que nessa escola para receber? Porque a gente sabe de toda a questão emocional das crianças que estão envolvidas, um ano parado, isso tem o aspecto psicológico. Tem que se pensar também na questão dos professores. Esses professores vão estar ali envolvidos com 40 crianças, às vezes ao mesmo tempo, dependendo da escola. Então, é um risco, né, para a criança, é um risco para o aluno, mas tem que se ponderar muito. Idade, condição física, saúde dessa criança, se ela não tem nenhuma comorbidade, enfim. Tem que ser bem avaliado pelo médico, pelo pediatra da criança, pelos pais e entrar em contato com a escola para ver o que está sendo feito. Agora a gente muito fala, né, da questão das vacinas, mas e o tratamento, os medicamentos, né, no combate à doença, eles evoluíram? Assim, o que se tem para ser usado em hospital, não estou falando do que se chama do tratamento precoce, porque isso efetivamente já foi verificado que não traz nenhum benefício, até teve indústria farmacêutica, né, relatando isso, que o medicamento em si não trazia benefício. Tem uma série de fatores, mas isso ainda cabe ao médico querer ou não utilizar isso. Mas falando daquilo que tem comprovação científica, que está sendo utilizado nos hospitais, nos pacientes mais graves principalmente, tiveram evoluções, como por exemplo os tais dos anticorpos monoclonais. O que seriam isso? Eles desenvolvem anticorpos fora do indivíduo, e isso pode ser produzido em cavalo, enfim, né? O cavalo não vai ficar doente, você leva ele a produzir anticorpo, e isso é introduzido no indivíduo que está doente. Tá? E aí ele vai lá, antes que o sistema imunológico do indivíduo precise reagir, ele já tem algo pronto, uma batalha ali desenvolvida pronta. Isso foi um problema com as novas variantes. Porque esses anticorpos foram desenvolvidos baseados nas variantes anteriores. Mas também, daí com essas variantes novas, teve algum problema que parece que não estavam sendo efetivos, mas já está sendo, né, programado, corrido atrás de se desenvolver também esses anticorpos contra as variantes novas.
É o que tem hoje, algumas coisas específicas para vírus em si, alguns tratamentos que são utilizados para tentativa de destruição do vírus, tratamento sintomatológico, enfim, né, tratamento hospitalar, basicamente. Alguns medicamentos que foram debatidos até no ano passado, exemplo de ivermectina, eles estão sendo receitados pelos médicos, né? Isso há comprovação que lhe ajuda nessa questão? Não há comprovação científica. Ele é um excelente medicamento para aquilo que ele é destinado, que são para algumas verminoses, por exemplo. Então, claro, ele foi desenvolvido com uma finalidade. Do ponto de vista do coronavírus, não tem comprovação científica nenhuma de que ele funcione. E a gente teve recentemente uma indústria farmacêutica relatando, né, para ter uma tentativa de ajudar a população de que realmente não tem esses efeitos. E um problema muito sério é que existe uma probabilidade do indivíduo tomando isso todos os dias, numa forma de prevenção, ou sei lá, semanalmente, desenvolver o que a gente chama de hepatite tóxica, hepatite medicamentosa. Isso já tem vários relatos médicos de pessoas que ficaram tomando ivermectina, não tiveram, não chegaram, não pela ivermectina sim ou não, mas não tiveram problema com a doença em si, não morreram de coronavírus, né, pegaram coronavírus, enfim, mas tiveram hepatite tóxica e estão na fila de um transplante de fígado. Professora, quais medicamentos são mais utilizados aqui em Ponta Grossa? Olha, preventivo, a gente sabe que tem uma série de coisas que o pessoal faz, assim, né, pelas notícias falsas, enfim, ivermectina, hidroxicloroquina, mas ressaltando, sem comprovação científica e que, a princípio, né, pessoalmente, eu não acredito que tenha alguma atividade. De uso hospitalar, a gente foi introduzido alguns corticoides, a gente tem alguns agentes antirretrovirais que são utilizados dentro de UTI, tem algum hospital aqui na cidade que já está trabalhando desde o começo com aquele soro hiperimune, que não é exatamente um medicamento, mas é uma tentativa de pegar o quê? Sangue de quem teve a doença, né? Ele é todo tratado para que não se transmita outras doenças para a pessoa, e recolhe lá anticorpos dessa pessoa. Né, dessas pessoas. E isso passa a ser como se fosse um processo de pasteurização, praticamente, para que não desenvolva nenhuma doença no indivíduo, não contamine com bactérias, enfim, ele acaba bloqueando o vírus no indivíduo. Isso tem sido utilizado, mas tudo no ambiente hospitalar. Tudo receitado pelo médico. Tudo receitado pelo médico e lá dentro do hospital. Com relação agora à questão das ondas, né, da pandemia. Nós tivemos a primeira onda aí gravíssima no ano passado, ela deu uma reduzida, tivemos a segunda onda agora no final do ano, começo do ano, por conta de viagens que as pessoas fizeram no final do ano. A gente tem o risco aí de já enfrentar uma terceira onda e quando? Assim, a nossa segunda onda foi bem confusa se comparar com a segunda onda da Europa. A Europa, eles tiveram um pico, tiveram uma queda que caracteriza bem isso, né, das ondas, das pandemias, e agora tiveram a segunda onda. No Brasil, a gente teve um leve declínio, sem uma queda total, e voltamos já, e com isso, né, uma onda praticamente interagiu com a outra. Aí o risco que se tem de uma terceira onda é se o processo de vacinação não for efetivo, digamos, a população não vai atrás ou não tem vacina para todo mundo, se os cuidados forem deixados de lado, né? Então, porque a população começa a desacreditar porque tem 10% da população vacinada, acho que agora já não precisa mais, deixa de usar máscara, deixa de lavar a mão, começa a aglomerar porque está todo mundo cansado, podemos sim ter uma segunda onda. Se ela pode ser pior, pode ser que seja pior, porque a gente não tem ainda condições de avaliar se essas variantes novas, se elas realmente transmitem tão mais rapidamente, como a do Reino Unido lá, acreditava-se que sim, realmente parece que aconteceu isso. E se uma nova terceira onda pode ter um impacto ainda maior. Talvez não pela gravidade da doença em si, porque isso, do ponto de vista evolutivo até dos vírus, é difícil que um vírus vá mutando e causando uma doença ainda mais grave. Isso na história de toda a virologia, a gente não vê isso, ele causando a doença em si mais grave. O que agrava é a questão da transmissão entre a população que vai ficando cansada e vai se expondo mais. Então, mais gente doente, falta leito do hospital, falta UTI, mais pessoas vão morrer. A senhora bem colocou ali dos 70%, né, de pessoas imunizadas para que a gente consiga reduzir os casos. Nós temos uma previsão até quando essa pandemia pode durar e até quando assim as pessoas poderão sair sem máscara nas ruas, estarão seguras? A gente já tem uma previsão? Assim, existia uma previsão inicial de que se as vacinas fossem amplamente distribuídas, a população se vacinasse, que a partir de agosto, setembro, a gente já tivesse condições de ir voltando a uma vida normal. Mas isso depende do quê?
da distribuição dessas vacinas. Primeiramente, precisamos ter vacina. As vacinas precisam ser aplicadas na população, a população tem que aceitar ser vacinada, porque se existir uma resistência grande, não funciona. Eu vou ter vacina sobrando, vacina lá guardada, vai chegar, vai passar pelos grupos prioritários, vai chegar nos outros grupos e essas pessoas não vão estar sendo vacinadas. E aí nós vamos continuar vivendo, né, uma vida de escravidão em função do vírus. A gente vai perder a batalha tendo armas na mão contra alguém que não tem muito como lutar com a gente, que seria o vírus. Ele tem, as armas são muito inferiores àquilo que a gente tem, né? Então a gente tem como lutar, mas para conseguir uma vida normal o mais breve possível, tem que seguir os protocolos, precisam tomar vacina. Agora a questão de como evitar, né? A senhora também colocou aqui na nossa entrevista a questão da vacina, a questão dos cuidados. A Alemanha, por exemplo, ela determinou o lockdown novamente lá por conta dessas novas variantes. Seria o caso aqui do Brasil e também Ponta Grossa, trazendo para perto de nós? As realidades, na verdade, são muito diferentes, né? Lá a gente sabe que um país com um desenvolvimento diferente do nosso, onde a população tem a condição total de permanecer em casa sem trabalhar, tem um custeio de governo para permanecer, é diferente. A gente sabe que a nossa realidade, se isso fosse 15 dias, uma semana, até, né, seria possível com alguma verba, alguma coisa assim. A gente sabe que a longo prazo a população leva um empobrecimento da população, pessoas passando fome. Então, um lockdown total é muito difícil, mas existem medidas que não precisam ser necessariamente um lockdown, medidas restritivas. Se você tem um local de comércio, por exemplo, um supermercado aberto, restringir, como foi lá no começo, o número de pessoas, não ia a família inteira, não levar a criança para correr no supermercado sem máscara. Vai um indivíduo, de preferência um indivíduo adulto, que não é o idoso, para não expor, ele vai, faz sua compra e volta para casa. Com isso, ele deixa, né, de contaminar aquele local. O uso da máscara da forma correta, porque o que a gente mais vê hoje é a máscara no queixo, a máscara só em cima da boca, não resolve, né? Então, eu continuo disseminando o vírus, e não é só por adquirir o vírus, é por propagar. Medidas como as festas, por exemplo, essas aglomerações que a gente vê que há uma insistência do poder público de tentar controlar, a população insiste em fazer escondido, né? Não precisaria estar fazendo isso. Então, aqui um lockdown eu acredito que é muito difícil conseguir que realmente aconteça um lockdown, e a gente sabe de uma realidade, né, social toda que dificulta muito isso. Mas as medidas de restrição essas são possíveis, a consciência. Eu preciso ir passear no centro, preciso passear lá, ver a vitrine da loja se eu não vou fazer compra? Consciência, não vou. A senhora colocou o uso da máscara. É possível que novas máscaras aí precisem ser desenvolvidas para combater essas novas variantes? Então, isso é uma prática que já vem sendo adotada na Europa. Eles estão tentando substituir a máscara de pano pelas máscaras cirúrgicas, né? Ou as máscaras chamadas N95, que tem um filtro especial. Eles estão tentando fazer isso como uma medida protetiva a mais, porque seriam barreiras maiores. Na prática, não se sabe se isso realmente muda a eficácia. O que se pede muito é que a máscara de pano não seja lavada mais do que 30 vezes e continue sendo usada. Se ela for uma máscara de boa qualidade, uma máscara dupla, tripla, se possível, né? Porque a gente sabe que tem todo um custo para o indivíduo adquirir uma máscara cirúrgica e passar a usar diariamente. Mas a máscara de pano pode continuar sendo usada. Só que tomar cuidado, não lava 30, 40 vezes e olha, você vê muitas pessoas que você vê transparente a máscara do outro lado. Não está mais funcionando, né? Então ela precisa ser jogada fora a partir de um determinado momento. Qual seria a máscara ideal? Essa cirúrgica que a gente está utilizando ou a de pano também, mas com um número de lavagens menores? As duas, assim, a cirúrgica também tem que tomar cuidado, porque existem muitas máscaras chamadas falsas aí, que a gente vê na internet. Sempre desconfiar de preço. Quando você vê uma média de preço, vai comprar uma máscara cirúrgica, ela tem uma média, de repente você vê uma que custa 10 vezes menos, ela vai chegar para você e você vai ver que ela não tem dupla camada, ela não tem o filtro intermediário. Ela é muito boa desde que esteja dentro das especificações necessárias, que seria ser dupla, ter um filtro no meio. A N95 é inviável para a população em geral, tanto pelo custo quanto pela praticidade, porque ela é uma máscara incômoda para os profissionais de saúde, né, que sofrem bastante, têm que usar pela alta carga viral. E a máscara de pano, ela, assim, dentro daquilo que a gente já tem de conhecimento até agora, que não tem nada que diga não pode, ela pode. Na Europa eles têm uma condição maior de mudar e vão usar só padrão, todo mundo usa igual, para padronizar, porque não sabe como foi feita a máscara cirúrgica. Só que a pessoa atente, não use pela beleza da máscara.
ela tem que estar bem fechadinha nas laterais, ela tem que cobrir todo o rosto, né? Ela tem que ser dupla ou tripla, mas o mais importante é usar, porque a máscara não adianta usar uma máscara tripla, a máscara mais cara que existe é usar ela no queixo, aí não vai resolver. E quantas vezes ela deve ser trocada por dia? O ideal seria de 2 em 2 horas. Hoje a gente já aceita que se o indivíduo não falou muito tempo, ou não suou, que não tenha umedecido, até 3 horas. A cada 3 horas fazer a troca. E alguma dessas variantes aí, elas são resistentes ao álcool em gel? Não. Por quê? Isso é muito importante, tanto o álcool gel quanto a água com sabão. Eles atuam no que a gente chama que é o envelope do vírus, e isso não mudou. Ele é um envelope feito à base de gordura, como aquilo que a gente tem na louça. Quando você coloca um detergente, ele quebra a gordura, o álcool também, se você passa, quebra a gordura. Tanto o álcool quanto o detergente continuam destruindo esse envelope e acabam eliminando o vírus, então isso não mudou. Professora, para a gente encerrar a nossa entrevista, gostaria que a senhora destacasse mais uma vez por que a importância de tomar a vacina. Então, assim, as vacinas, quando eu tomo a vacina, eu não estou pensando somente em mim. É para minha proteção também, mas eu estou protegendo toda a comunidade que vive ao meu redor, eu estou impedindo que um vírus continue circulando, isso é a chamada consciência coletiva, então eu preciso pensar na comunidade como um todo, eu preciso pensar nos meus familiares que são mais suscetíveis à doença, e eu preciso fazer força possivelmente para convencer mais uma pessoa a fazer isso. Que todo mundo convença mais um que ainda não está convencido. Porque se chegarmos aos 70%, a nossa chance de voltar a uma vida normal é muito maior. E também a chance de que novas mutações surjam e que acabem trazendo mais problemas diminuem bastante, porque daqui a um ano a gente chegar aqui, voltar a conversar e dizer que agora existem 30 variantes mais infectivas no ambiente porque ninguém tomou vacina, poucas pessoas tomaram vacina, provavelmente vão nos trazer a mesma situação que nós vivemos hoje. Então a vacina é importante para a consciência coletiva, preservar a minha vida, a do outro e voltar o mais rápido possível à normalidade. E também é importante que as pessoas tenham paciência porque a vacina ela vai chegar, né? Ela vai chegar, ela tá vindo lentamente, mas ela vai chegar, ela tá chegando, né? É importante que tá acontecendo, ela não tá parada lá esperando alguma coisa. Tá acontecendo, as pessoas estão sendo vacinadas e daqui a pouco a gente vai começar a ver resultados como, por exemplo, diminuição da morte dos idosos, né? Isso é muito importante, é muito gratificante você começar a olhar que eu não tenho mais todo dia lá no obituário municipal um número muito grande de idosos indo a óbito por Covid. Mais alguma coisa que a senhora acha importante destacar? Em relação às medidas preventivas, sempre, né? Reforçando, a máscara precisa ser usada da maneira correta, mãos sendo lavadas, medidas de distanciamento, evitar aglomeração, né? As aglomerações elas vão voltar a acontecer no momento que estiver tudo normal, então vamos ter mais um pouquinho de paciência, né? Evita, pensa antes de ir. Professora, a gente agradece a sua participação mais uma vez aqui conosco. Essa então foi a entrevista da doutora em Ciências Farmacêuticas, Elisângela Gueiber Montes. Se você chegou agora, consegue conferir a nossa entrevista completa nas redes sociais, Facebook e YouTube, e também no site do portal DC+. A entrevista também vai estar disponível na nossa versão impressa do Diário dos Campos desta quinta-feira. Obrigada a todos que ficaram até aqui e um bom dia.